Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos 9. Mencionei alguns meses atrás, senti que precisava tirar pelo menos o verão, talvez um pouco mais, nos dias em que prego, para trazer assuntos que são bem familiares para nós. Mas a analogia que me veio à mente aqui alguns meses atrás foi quando um caminhoneiro sai com sua carga, ele dirige uma distância e muitas vezes encosta e aperta a carga. E depois desse último ano, acho que temos uma carga que precisa ser apertada. Senti a necessidade de rever algumas coisas e é isso que eu tenho feito. Vou falar sobre um dos meus assuntos favoritos hoje. Vou ler uma história, que é uma história favorita. Eu li isso para aprender. Há nuances nessas histórias que eu preciso muito, porque quanto mais caminho com Jesus, mais descubro que ele pensa diferente de mim e que ele não vai mudar. Sou eu que devo mudar. Essa é a jornada que eu estou. O que eu vou fazer é pegar uma história em Marcos 9, mas vou ler um versículo de Mateus 13, na parábola da semente do semeador. Sei que, às vezes, é perigoso pegar elementos de uma parábola ou de uma história e misturá-lo com a outra, porque nem sempre se traduzem bem de história para história. E, às vezes, pode acabar com informações falsas. Eu sei que isso é verdade. Portanto, eu estou te avisando com antecedência. Eu vou fazer isso. E você vai ter que decidir. Por exemplo, o fogo de Deus é sempre o julgamento de Deus. Exceto aquela vez em Atos 2, quando o fogo de Deus eram as línguas de fogo. As línguas são uma linguagem de louvor e são para edificação, portanto, longe de ser julgamento. A serpente é sempre o diabo, exceto uma vez, que representava Jesus na cruz, que se tornou pecado por nós. Terremotos são sempre julgamentos, exceto por aquela vez em Atos 4, quando durante o derramamento do Espírito Santo, todo o lugar foi abalado por causa da presença de Deus. O que não quer fazer é se tornar muito rígido. Vou te pedir que veja essas duas histórias, porque acho que uma vai nos dar o insight que precisamos para a próxima. Vamos começar. A parábola da semente do semeador. Agora, porque não vamos ler toda a história, vou ler só um versículo. Quero lembrá-lo, se não está familiarizado com a história, a parábola da semente do semeador, a semente, nessa parábola, é a palavra de Deus. O solo é a condição do coração. Temos uma lição muito importante. A produtividade ou a fecundidade de uma palavra que Deus falou não é válida se era de Deus ou não. Porque essa parábola nos dá, na verdade, 4 tipos de solo e 3 não eram bons. A palavra era autêntica, mas simplesmente não deu frutos. A culpa não foi o que Deus disse. Muitas pessoas cometem o erro de dizer, bem, julgamos uma árvore pelos seus frutos, o que é correto, mas eles dizem, bem, saberemos se isso é obra de Deus ou não pelo fruto? Nem sempre. Jesus falou sobre curar 10 leprosos, só um teve a mudança de caráter o suficiente para voltar e dar graças. Isso significa que os outros 9 foram falsamente curados? Não. A palavra de Deus, a validade da sua palavra, não é validada pelo que fazemos com ela. Em outras palavras, não é comprovada pelo que fazemos com ela. Deus não está sendo julgado pelo que faço. Eu estou. Nessa ilustração em particular, Mateus 13, 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Imagine isso. Minha esposa é a jardineira. Ela não tem cuidado do jardim, está muito doente. Temos um jardim? As pimenteiras não estão dessa altura, são as ervas daninhas que estão dessa altura. Fomos invadidos pelo mato no jardim. E é porque plantamos certas sementes, mas não podemos cuidar do jardim. Temos outras sementes que competem pelos nutrientes, absorvem a umidade
e crescem demais e agora causam sombra sobre as plantas que deveriam ser prolíficas e crescer e dar alimento. A palavra do Senhor, da mesma forma, a fé vem pelo quê? Ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Diga de novo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se fosse assim, então vamos para casa, colocar no YouTube e ouça a Bíblia pelas próximas 24 horas. Vamos tocá-la 24 horas por dia. Enquanto dormimos. E teremos o tipo de fé de Wigglesworth na sexta-feira. Não funciona dessa maneira. A fé vem pelo ouvir. É a sua conexão com a voz de Deus. Mas a voz de Deus é ativada por sua exposição à palavra. É a palavra que aprimora e treina o ouvir. Aqui está o desafio. Eu tenho uma palavra que Deus falou comigo, mas tenho outra ideia. Estou desapontado. E tenho essa crítica. Eu tenho essa reclamação. E todas essas sementes que competem pelos mesmos nutrientes. E o que a Bíblia diz que acontece? Diz que os cuidados desse mundo, os outros interesses, os outros fardos ou preocupações, se fazer ocupado é significância artificial. O inimigo trabalha para aumentar nossa atividade, para aumentar nossas preocupações. O inimigo trabalha para aumentar nossa atividade, para aumentar nossas preocupações. Porque se aumentar nossas preocupações, ele planta sementes que competem com a palavra de Deus. Marcos capítulo 9. Versículo 17. Vamos ler alguns versículos, então, por favor, siga na sua Bíblia ou de seu vizinho o máximo que puder. Versículo 17. E um da multidão respondendo, dizendo, Mestre, trouxe o meu filho porque tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele lhe respondeu, lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Deixa eu parar por aqui. Uma tradução me irrita porque usa sem fé. E não é o que diz aqui. A palavra é incredulidade. Há uma diferença entre sem fé e incredulidade. Incredulidade não é a ausência de fé, é a presença de incredulidade. Há uma diferença. Mais tarde ele diz, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. O problema é que pode ter mais de uma semente crescendo no seu jardim. Dizer que é um jardim sem fé não é correto. Existe fé no jardim. Está seguindo minha analogia aqui. Dizer que não há fé ali é incorreto. O que há é incredulidade. As pessoas vêm a mim e dizem, bem, eu tenho uma inclinação ao intelectual. Oh, você quer dizer que tem uma inclinação à incredulidade? Não é nada para se orgulhar. Deus é muito inteligente e isso não interfere em sua fé. Portanto, se meu intelecto está afetando a minha fé, então aprendi coisas erradas. O conhecimento da árvore do bem e mal. Aprendi coisas erradas. Estou enchendo meu jardim com sementes que competem com o que Deus está dizendo. Elas competem com o meu destino. A verdadeira fé te dá acesso ao seu maior ponto de inteligência. Acredito que em dias vindouros veremos o maior intelectualismo surgindo da fé. Sim, Bill. Amém.
Continua. A Bíblia diz, pela fé entendemos que pelos mundos foram feitos pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos. Nós não cremos porque entendemos. Nós entendemos porque cremos. A fé nos dá acesso a um nível de entendimento que não pode alcançar por meio de raciocínio humano. Tudo bem. Sinto que eu estou pregando aqui sozinho. Tudo bem? Eu não vou desistir. Não vou desistir. Estou brincando. Eu estou só feliz de tantas pessoas aqui. Seres humanos. Quero que saiba que no ano passado descobri que isso era viciado em humanos. Vamos prosseguir. Marcos 9:19. Ele respondeu e disse, ó geração incrédula. E ele respondeu e disse, ó geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E eu trouxeram-lhe. E quando ele viu, o Espírito o agitou com violência e caindo, o endemoniado por terra, revolvia espumando. Por que ele fez isso diante de Jesus? Porque eu acho que funcionou na frente dos discípulos. Se houver uma grande perturbação no que vê no natural, isso pode interferir com o que vê no espírito. O inimigo está trabalhando para criar uma perturbação no que eles viam fora, que os faria não ver mais o que viam dentro. E é o que Deus queria que acontecesse. A fé não nega a existência de um problema. Ela nega o problema a um lugar de influência. Eles o trouxeram a ele, jogou-o no chão, espumando pela boca, verso 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo isso tem sucedido a isso? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes se lança no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É interessante, é a menor medida de fé que eu posso encontrar em toda a Bíblia. Se houver uma menor, por favor, me mostre. Essa mal moveu o ponteiro. Quando vem a Deus e diz, se puder, Deus, se tiver a habilidade de resolver este grande problema, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu tenho mais de uma semente crescendo no meu jardim. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nele mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Jesus, o tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que não o podemos expulsar? E ele disse, essa casa só pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Há várias coisas que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, imagine um jardim. Nós temos jardins suspensos em casa. Eles estão elevados, tem o solo orgânico, tudo mais. Imagine que a planta que deseja cultivar, e ao lado daquela planta, uma que você não plantou, e as duas estão competindo por ar, sol, nutrientes, água. Há uma competição acontecendo. Temos um sistema de irrigação automático, que também rega as ervas daninhas. Estou tentando descobrir como posso obter um sistema que só rega as plantas. Porque tem um pomar e temos árvores crescendo, mas também temos ervas daninhas crescendo, porque descobriram que há água ali. O ponto que estou tentando enfatizar é que a água da presença de Deus rega todas as sementes. Qualquer semente plantada será manifestada pela presença do Senhor, porque começará a se manifestar.
Deixe-me ilustrar isso porque precisa entender isso para entender como o Senhor trabalha aqui. Quando ele expõe, por exemplo, ele está dirigindo e descobre que há um pouco de raiva, arrogância, ou quer que seja, que começar a surgir. O Senhor, em sua misericórdia, por meio de sua presença, está expondo uma semente que quer permissão de ser plantada. Tem um pouco tempo para lidar com isso em arrependimento, para que não crie raízes, porque uma vez que cria raízes, certamente pode ser removida, mas começa a afetar a personalidade. Portanto, se arrepender rápido é o melhor. Está dirigindo e tem aquela atitude, eles pensam que sabem, e de repente percebem, isso é arrogância, Deus me perdoe. Arrependa-se rapidamente e abençoe aquela pessoa. Estou tentando ter intervalos cada vez menores entre a exposição a algo e um rápido arrependimento. Não entre em culpa e vergonha, porque isso lhe dá uma falsa sensação de espiritualidade. Isso cria um senso de humildade que imita a humildade, mas não é humildade. Não lhe dá acesso à humildade que dá acesso. Então, nessa coisa de culpa e vergonha, eu fiz de novo, não entre aí, porque então vai fazer um acordo com o acusador que está tentando puxá-lo para o pecado desde o início. Se não pode me levar a esse pecado, então ele quer que eu me torne arrogante sobre o fato que estou lidando com esse pecado. É uma questão muito grande para entrar, não vou deixar isso. Deixe-me ilustrar esse conceito de a presença do Senhor faz com que todas as sementes sejam regadas. Imagine comigo a última ceia. Esse é o momento mais intenso e íntimo de todos os tempos. Eles sabem, eles podem sentir no ar. Algo está para acontecer. Jesus sabe que está para ir para a cruz. E ele tem os 12 ali. Nesse momento intenso da presença divina, nesse momento íntimo, vemos João com a cabeça no peito de Jesus. Temos Pedro dizendo, eu nunca te negarei. E temos Judas saindo da sala para traí-lo, porque todas as sementes são regadas na presença. Todos eles se manifestam nesses momentos. Sabedoria é reconhecer quando o Senhor está trazendo algo à superfície e naquele momento Ele está te dando uma graça. Lide com isso rapidamente, lide com isso completamente. Se for como eu, encontrará todos os tipos de coisas plantadas em seu jardim. Você tem a palavra do Senhor sobre sua vida, mas como esse homem, com toda a honestidade, diz, Deus, eu creio, você é a minha confiança, mas eu estou lutando, porque tenho também alguma incredulidade. Veja, pensamos que a resposta para esse desafio é ter mais fé. Jesus, na verdade, cancelou o conceito do tamanho da fé como sendo a resposta, quando ele disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia levar o Monte Shasta e colocá-lo no Oceano Pacífico. Isso não é só uma ilustração legal, não é um ponto motivacional, não é um uhul em nome de Jesus. É uma declaração de fato. Algo tão pequeno pode mover algo tão grande se for a única semente. Veja, o problema é que eu tenho outras plantas no meu jardim. Nessa história em particular, os discípulos estavam numa situação para trazer libertação à criança. Nunca vou esquecer quanto eu viver, provavelmente 20, provavelmente 24, 23, 24 anos atrás. Estava em uma reunião e uma mãe trouxe uma criança para mim. Estava endemoniado como aquela criança. Muito parecido. Muito violento, muito horrível. Fiz tudo o que sabia fazer. Ministrei libertação muitas vezes antes. Peguei todas as armas e nada aconteceu. Eu nunca vou esquecer a mãe olhando para mim, com seu filho atormentado, dizendo, o que faço agora? E dei uma resposta tola que não agradou nem a ela ou a mim. Porque às vezes não elimina um problema com poder, só o faz por meio de autoridade. Aprender como ministrar com autoridade é diferente de ministrar com poder.
Autoridade é necessária para lidar com a autoridade. É preciso autoridade para lidar com esse tipo de obstáculo, esse tipo de problema. O pai não pode fazer isso, então ele levou os discípulos. Lembre-se, os discípulos são as pessoas mais capazes e treinadas na área de libertação que já viveram até aquele momento. Ninguém teve a experiência que eles tiveram. Ninguém teve os insights, ninguém teve a história, o testemunho. Ninguém. Jesus poderia confiar neles o suficiente para enviá-los em grupos de 2 para uma cidade e limpar o lugar. Todos os endemoniados são libertos, as pessoas atormentadas, enfermas são curadas e todas essas coisas acontecem. Foi tão impactante que em Lucas 10, Jesus acrescentou mais 70 ao grupo e os enviou. Imagine isso, ele envia 82 pessoas, eles saem e voltam, eles estão tão entusiasmados porque os demônios estão sujeitos a eles. E Jesus diz, a propósito, eu vi Satanás cair como um raio. Ele está respondendo ao sucesso deles, ele está respondendo ao impacto de sua unção, do seu dom, seu ministério. E ele disse, eu vi Satanás cair como um raio. Não faça disso o seu motivo de alegria. Alegre-se no fato de que o seu nome está escrito no meu livro. Seu nome está escrito no meu livro. Boa história, ótimo ponto, mas aqui estamos. Temos aqueles com maior experiência que não puderam trazer libertação para essa criança. O pai teve a sorte de ver Jesus vindo e trouxe a criança a Jesus. Jesus não ficou impressionado com a manifestação demoníaca. Às vezes, nossa identidade vem pelo tamanho do problema. Tenha cuidado de escrever o seu problema. Porque, às vezes, preferimos ter a simpatia de um amigo do que a vitória de uma vitória de fé. Não estou dizendo para não compartilhar, só estou dizendo tome cuidado onde seu coração está indo, porque às vezes nos alimentamos dessas coisas. O pai o leva a Jesus. Jesus não se comoveu com a manifestação demoníaca e trouxe libertação à criança. Os discípulos viram e diz que eles o chamaram ao lado e perguntaram como é que não conseguimos fazer isso. Jesus deu-lhes esse conselho profundo. Esse tipo só sai com oração e jejum, do qual vou falar daqui a pouco. Para mim, a maior lição da história é que quando os discípulos não conseguiram a vitória, eles não criaram uma teologia em torno do que não aconteceu. Eles não procuraram razões bíblicas porque não era da vontade de Deus libertar aquela criança. Em vez disso, eles chamaram Jesus de lado e perguntaram, por que não? Oro para que chegue o dia para você e para mim que, em vez de ficarmos chocados quando a vitória acontece, ficamos chocados quando ela não acontece. Chocados o suficiente para chamar Jesus de lado e pedir-lhe, explique por que não funcionou nessa ocasião. Jesus disse, esse tipo só sai com oração e jejum. Mas ele não nem orou, nem jejuou. Sabemos que Jesus jejuou, a única vez que sabemos que ele jejuou foi 40 dias no início do seu ministério, uma espécie de iniciação. Não estou dizendo que é errado, mas ele não jejuou por causa do problema. Ele jejuou como um estilo de vida. Jesus disse, esse tipo só sai com oração e jejum. E ele não orou nem jejuou. Ele trouxe libertação. O que Jesus identificou como problema nessa história? A incredulidade era o problema. O pai achou... O que o pai achou que era o problema? Um demônio. Sim. Ele quer que o demônio fora do seu filho. Qual que é o problema para o pai? O demônio. Qual que é o problema para Jesus? A incredulidade. Há momentos em que enfrentam uma situação maior do que a sua credulidade pode suportar.
Vou cavar um buraco do qual não posso sair, posso sentir isso. Há uma sucção nesse buraco. Há momentos em que a medida da fé, em comparação com todas as perguntas que continua considerando, continua questionando, meditando, continua alimentando com a energia de sua alma, é uma batalha muito grande. Na verdade, tem a fé do próprio Deus, e quando ela é a única semente, é mais do que suficiente para mover a montanha. Mas porque permitiu que fosse plantada com outras coisas concorrentes, está em uma guerra que Ele não criou para você. A oração e o jejum não expulsam demônios. O diabo não se intimida quando eu perco a refeição. Acho que ele acha divertido, porque talvez eu seja um terrível com jejuns. Estava jejuando essa semana assistindo programas de caça, onde eles cozinhavam a comida que caçaram. Eu gravito em torno dessas coisas. Me deixa, fique quieto. Não acho que o diabo se intimida com meu jejum. Ele está intimidado pela minha autoridade. O que acontece na oração e no jejum é que descobre quem ele é e quem você é. É isso. Vou falar diferente. O jejum, para alguns de nós, às vezes é provavelmente chamado de greve de fome. É onde você diz a Deus que não vai comer algo até que algo aconteça. Isso é engraçado para mim, é engraçado, porque isso passasse pela nossa cabeça. Tudo bem, quer que eu jejue? Vou jejuar até que algo aconteça. Sabe? Você não ganha pontos por isso. Você sabe o que faz? O jejum é quando tem mais fome de algo que não pode ver do que pelo que pode ver. É isso que é. Onde a fé opera? Ela opera no invisível. Onde a incredulidade opera? Ela opera onde você pode ver. É a criança que cai no chão espumando pela boca. Esse é o desafio. Os discípulos não receberam a devida autoridade para lidar com aquela criança? Sim, eles receberam. Jesus deu a eles toda a autoridade necessária para lidar com qualquer problema que enfrentassem. Eles lidaram com isso? Não. Por quê? Muitas sementes no jardim? Muita coisa competindo com o que Deus lhes deu. Eles tinham autoridade, só estava diluída em seu uso para ministrar esse problema. Jejuar é aprender a ter apetite por coisas que não pode ver. Por mais abstrato que pareça, é a vida de fé. Por mais abstrato e irracional que pareça, é onde me firmo no que Paulo disse. O que não pode ver é eterno, o que pode ver é temporal. Então, portanto, se minha confiança está nisso que eu posso ver, minha confiança se quebrará. Ela falará porque isso não é confiável. Minha própria força humana não é confiável. Não pode estar em nenhuma dessas coisas, não pode estar no talento ou habilidade humana, tem que ser em algo que está fora e que traz influência. Um milagre acontece. Eu vi tantas vezes, um milagre acontece. É difícil de explicar, mas está no invisível e vejo um problema. O milagre, por meio da fé, é liberado nessa situação e vejo isso mudar diante dos meus olhos. Eu já vi isso acontecer. Vi onde ossos estão faltando e eles crescem. Já vi ossos deformados, dissolvidos. Eu vi onde a surdez absoluta de 100%, de repente, eles ouvem. Estava no invisível, mas foi liberado no visível, em algo que era inferior, em algo que estava mal, destruído, afligido, o que seja que quer que seja. É aquela conexão do crente entre o mundo invisível e o mundo visível. Eu venho como representante, é por isso que não imploramos a Deus pelo milagre, Ele já decidiu fazê-lo. Estamos aprendendo a cooperar com a maneira como Ele se move, como Ele trabalha, como Ele pensa.
Eu sou muito grato pela oração que o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O resto da oração é uma oração de petição. Mas essas duas declarações podem ser traduzidas assim: vontade de Deus seja feita. Reino de Deus venha. Elas são decretos. Essa faz parte da oração. A vida de oração envolve a responsabilidade de tomar o coração e a mente de Deus e proclamá-lo em uma determinada situação. O universo foi criado por Ele falando. É por isso que Ele quer que nós falemos, mas falemos como um vaso rendido a Ele, porque não é só boas ideias sendo declaradas em uma situação, não é o poder do pensamento positivo, que é se tudo que tem, não perca. É deprimente. Me senti bem em dizer isso. Ele diz, esse tipo só sai com oração e jejum. Sabe o que? O que ele está dizendo a eles? Ele está dizendo, ouça, a maneira de lidar com a incredulidade é pôr sua atenção naquilo que é eterno. Há algo sobre oração. Não entendo e vejo que quando mais preciso desse tipo de oração é quando menos quero fazê-lo. É a oração que vai além das palavras. É a oração que vai além dessas palavras. Às vezes, é orar no Espírito, orando em línguas, às vezes, é literalmente estar envolvido com a presença de Deus, como um gemido muito profundo para palavras. Não há palavras para o que sinto, mas não vou deixar esse encontro. Não vou sair desse momento. Esse é um momento de cara a cara. Não estou manipulando ou controlando Deus. Simplesmente quero ser moldado por Ele. Quero que meu coração reflita seu coração. Quero que minhas palavras reflitam suas palavras. Há momentos em que Ele está dizendo, ouça, o problema não é o demônio. O problema é a incredulidade. E o antídoto é aprender a orar além da conveniência e estar disposto a pular uma refeição para se firmar no que não pode ver. Por quê? Porque aí é onde sua autoridade opera. Normalmente, o que é feito é criar todos os tipos de má teologia para explicar por que algo não aconteceu. Imagine isso hoje. Se isso fosse hoje, e nós somos os discípulos tentando libertar a criança não fica livre, e não há Jesus em carne para trazer a libertação, o que fazemos no final do dia? Em muitos lugares Deus trabalha de maneiras misteriosas. Sabemos que Deus pode usar isso. Tenho certeza que Ele está fazendo, Ele está tentar aumentar o nível de devoção a Cristo e o esforço da nossa oração dessa família. Em vez de dizer, há muitas sementes plantadas no meu jardim. Tenho muitas opções. Tem muitas outras coisas que pensar, muitas coisas para acreditar. Porque, de acordo com o exemplo de Jesus sobre o tamanho da fé, não é preciso tanta fé para mover algo tão grande quanto uma montanha. É necessário esse
tipo de fé. E quando Jesus fala sobre grande fé, maior fé, não sei se ele está falando sobre maior no sentido de tamanho. Acho que ele está descrevendo se essa fé está por si só. É a única semente no jardim. É a única semente no jardim. É por isso que é grande. Seu impacto, sua significância, seu peso em mover a montanha não está no seu tamanho, está na sua qualidade, em sua capacidade de ser tudo o que é necessário. Tenho estado, em meu tempo de oração pessoal, perguntando ao Senhor, conversando com o Senhor sobre essa coisa de autoridade, porque tomei conhecimento há vários meses, talvez 6, 8 meses atrás, talvez um pouco mais, que era muito mais forte em ser capaz de mover-me com poder do que com autoridade. Não quero dizer que não movo em autoridade, sinto que sim, mas poderia dizer, se pudesse ter poder e autoridade, tenho uma perna que é muito mais longa do que a outra e quero ser capaz de andar de uma maneira que o represente bem em qualquer situação. Algumas situações requerem poder, mas outras, poder não resolve. Às vezes, é saber quem Ele é, saber quem você é e sem vergonha de assumir a sua posição, a sua postura e expulsar aquela influência que está devastando uma casa, uma cidade, uma situação. Oro para que, na próxima temporada, cada um de nós tenha vitórias pessoais, vitórias familiares, vitórias corporativas. Para mim, isso é um mistério. Talvez claro para você, mas que esse mistério se torne claro. Que haja algo mais profundamente enraizado em quem Ele é e quem quer que eu seja, para que eu possa tanto operar com poder e autoridade. Porque sinto que precisamos disso. Eu sei que eu preciso. Sei que estou numa situação agora onde é uma questão de autoridade. Já tive muitas ocasiões para entrar na coisa de vergonha e culpa, mas já dancei com esse parceiro anos atrás e não foi divertido. Aprendi há muito tempo. Espero que eu me lembre que esse não é divertido e nem recompensador. Isso dá uma falsa sensação de espiritualidade. Não é autêntico, não é real. Para mim, ficar conectado com a presença de Deus, a paz de Deus, o coração de Deus, viver de forma simples. O que não preciso é a superexposição a coisas fora do meu chamado. Ocupação, significado artificial. Não preciso disso, porque conheço minha tentação. Sou uma pessoa responsável e vou começar a assumir responsabilidade por coisas que Ele não disse que eu era responsável. Essas mesmas coisas se tornam os cuidados desse mundo que competem pelo nutriente da semente. Eu oro por você, oro que o Senhor nos dê a sabedoria e a graça para a próxima temporada. Uma sabedoria e graça que sabe a diferença entre o chamado de Deus e o que parece atraente. Oro para que o Senhor coloque um espírito de sabedoria e revelação sobre nós como povo para saber a diferença entre autoridade e poder. Para nos ajudar a saber a diferença e reconhecer quando Ele aponta atitudes. Coisas simples. Tenho perguntado a Deus, tenho visto a conexão entre certos tipos de enfermidades e formas de pensar. Tenho pedido ao Senhor, me mostre isso quando começar em mim, porque eu não quero deixar essa coisa crescer. Não estou nem ciente disso. E nas últimas 2 semanas, tenho visto muitas coisas. Ele me lembra de experiências que tive há 30 anos atrás. Oh, sim, libere essa pessoa de todo julgamento. Recuso-me a chegar a uma conclusão que o indicie. Não é meu trabalho, eu os libero. Libero a bênção do Senhor. Isso significa que ao longo do dia tenho coisas aparecendo, porque
Eu quero ter certeza, quero fazer o que Jesus fez. Ele disse, Satanás não tem lugar em mim. Zero apego. Não havia nenhum pensamento ou ideia em sua cabeça de que alguma forma tivesse sua origem na mente do inimigo. Oro isso por você. E especialmente oro por mim. Pai, ajude-nos nesse tempo a chegar a um nível de autoridade que não conhecíamos antes. E é um verdadeiro nível de eficácia que está fora do nosso alcance. Ajude-nos a sermos as pessoas que não vão criar uma teologia para permitir que um problema exista. Em vez disso, eu oro para que aprendamos a chamá-lo de lado e descobrir por quê. Sinto que preciso tomar cerca de 30 segundos para algo. Há esse tipo de oração. É um gemido que está além das palavras. Não é um show. É só o que sei dizer é que entrei nesse tempo da presença do Senhor, onde tudo que tem, não tem palavras, não tem uma música, tem aquele momento profundo do coração que, isso é tudo que tem. Isso é tudo que tem. Não deixe porque não faz sentido. Fique nisso. Faça como Chris disse antes. Ore até que o fardo seja removido. Fique aí. Pode entrar em uma música, pode ler a Bíblia, pode entrar nisso, mas não se precipite em deixar aqueles momentos de encontro onde simplesmente para e diz, não, isso tem que se mover. Isso que é contra a minha casa, a minha família, o meu amigo, isso tem que se mover. Complacência não demonstra o reino. Tem duas maneiras de progredir no reino: a violência da fé e o receber como filho. Ambas posições são de extraordinária força. Uma é uma autoridade, a outra é a sua identidade, de onde recebe herança. Oro para que faça essas duas coisas aumentarem nosso pensamento e nossa influência. Oro em nome de Jesus. Amém.